Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Hoje nós vamos para a nossa aula 7. Essa aula está na unidade 2, da página 77 a 79. O que nós vamos ver aí nessa aula de hoje? Nós vamos ver formas de reação à competição de preços. Então nós vamos ver aí como é que é uma reação tempestiva e uma reação pensada, tal. E vamos dar um reforço com as estratégias genéricas de Porter, tá? Ela não está lá no capítulo, mas serve apenas para complementação de conteúdo para que vocês possam entender um pouquinho melhor como essas estratégias refletem essa questão do preço e vice-versa, tá? Então vamos lá. É uma reação pensada, né, à competição de preços. O autor Nagli Holden, ele destaca o seguinte, que todo apressamento é um jogo, né? Então você vai ter ações e reações dentro do mercado. Nós falamos isso em relação um pouquinho de teoria dos jogos, na nossa penúltima aula, tinha deixado lá um link para o artigo, se alguém quiser se aprofundar um pouquinho mais. Lembra que durante as aulas também houve a discussão de seguinte, né? Se você mexe no preço no mercado de concorrência perfeita, o outro vai mexer também, e até onde isso vai, né? Então, como é que nós vamos reagir de forma mais consciente a essa questão de uma guerra de preço? Então, os autores, eles falam que tem para a gente fazer a diferenciação de dois tipos de jogos, né? O jogo de soma positiva, que é aquele em que o processo de competição cria benefício, né? Os participantes tiram proveito da disputa, aprendem, né? E no futuro vão aperfeiçoar as suas habilidades. Um exemplo que está aí é nos esportes. Nesse processo, quanto mais longo é a competição, melhor é o aperfeiçoamento, né? Um outro é o jogo de soma negativa. Nesse caso, esse processo impõe custos aos jogadores. Os perdedores nunca vão se beneficiar disso. Então, exemplo, guerra, duelos, ações trabalhistas e competições de preço. Nesse caso, quanto mais longo é esse processo, mais ruim é para os jogadores, né? Então, gente, o nosso caso aqui de precificação, ele está muito voltado, né, como já disse aqui, ao nosso jogo de soma negativa. Se todo mundo ficar competindo, ninguém vai ganhar, né? Então é muito importante saber disso aí. Que jogo vale a pena entrar e que jogo não vale a pena entrar.
Então é o seguinte, para evitar isso, por que vem isso daí? Veja a questão, né? Ninguém gosta de perder venda. Então, aí o que acontece? Os executivos de venda, eles tendem a cortar o preço, né, de maneira genérica, né, e para poder fazer frente à competição, ao concorrente. Os vendedores também entram nessa porque eles são pressionados em relação às suas metas de vendas. Mas olha, isso a gente tem que tomar cuidado, porque o que acontece? Essa reação de baixar o preço de forma genérica, ela pode ser interpretada como um indício de atitude futura. Ou seja, a empresa acha que a partir daquele momento você vai sempre reduzir o preço ou vai deixar o preço a esse novo patamar. Mesmo que você tenha feito uma redução de forma promocional, né? Se você fizer isso, o mercado pode entender que você vai tomar alguma atitude no futuro que seja igual. E aí, o que acontece? O mercado tende a querer ajustar os preços a essa nova realidade que você colocou. E aí, quando acaba o estoque que você desovou, né, que você queimou, que você fez a promoção, quando você renova o teu estoque para uma nova venda, você renovou aos preços anteriores à sua redução de preço. E aí você quer voltar ao preço que estava antes, e isso não vai dar certo. Essa reação, né, foi muito sentida pela Ford na Inglaterra. Ela tinha o Ford Focus a diesel que não estava vendendo, e ela tomou uma atitude muito agressiva de redução de preços e facilidade de crédito. E ela ficou nessa questão quase um ano vendendo o carro bem mais baixo. Os seus concorrentes na Inglaterra, né, começaram a fazer uma política de redução de custos para reduzir preço. Então, quando ela terminou de vender aqueles estoques dos carros, né, toda aquela parte dos carros que ela queria vender, ela não conseguiu mais voltar ao patamar de preços anteriores. E isso trouxe sérios prejuízos para a Ford na Inglaterra, né? Uma questão também muito importante em relação à redução do preço, os clientes podem se sentir, né, os clientes leais podem se sentir explorados, né? Falando, poxa, o cara pratica um preço para mim aqui, eu estou sempre comprando aqui, o concorrente vai mais barato e tal, e isso é ruim. Isso faz com que o teu cliente tende a buscar o seu concorrente para maximizar o seu consumo. Então, aí você perdeu um cliente. E reconquistar um cliente é mais caro do que mantê-lo, né? Toda redução de preço, ela traz um custo muito maior para a empresa, em relação à infraestrutura, seja por diminuição de margem, né? Então isso faz com que a empresa tenha custos maiores. Então, como que eu faço para reduzir esse aumento dos custos referente a uma redução de ameaça de redução de preço, né? Então, o que eu posso fazer nesse sentido? Então, primeiro é focar o corte reativo de preços somente naqueles que seriam atraídos pela oferta do concorrente. Ou seja, eu tenho que cortar preços somente naquilo em que o concorrente iria ganhar de cliente, eu tomar dele, né? Para que eu faço isso? Eu faço uma alternativa de produtos para segmentos específicos de mercado. Então eu posso dar uma segmentada no mercado e manter alguns preços como estava antes e somente mexer no preço naquele determinado segmento do mercado. Isso é muito importante porque você vai reduzir
os custos. Ao invés de ser de uma forma genérica, vai ser os custos referentes à competição de preço, tá? Não os custos da empresa, sempre pensando nisso. Outra coisa é focar o corte de preço somente no volume incremental, ou seja, no que eu vou ganhar a mais. É muito comum a gente ver isso aí em empresas de telefonia ou de internet, que acaba chegando propaganda para você que de um valor bem reduzido de franquia de internet. Você liga para a empresa e a empresa fala o seguinte: não, esse preço reduzido é só para novos clientes. Então, ou seja, é exatamente isso aqui. Ela está reduzindo o preço somente na parte incremental para pegar novos clientes que iriam para um concorrente, né? Outra forma é eu fazer o corte reativo de preço somente em determinadas regiões geográficas. Isso também, de novo, as telefonias é muito comum ver isso. Cidades onde tem somente uma empresa ofertando internet, geralmente o preço fica mais alto. Aí aquelas empresas, naquelas cidades onde você tem mais de uma empresa ofertando internet, a tendência do preço é ser mais baixo. As empresas tendem a fazer isso. Onde tem a competição, tudo, ela diminui o preço. Onde não tem, ela não diminui o preço. Ela vai atuar apenas numa região geográfica, isso. Isso para empresas de ação nacional, né? Outra forma que eu tenho que posso reagir, né, em relação ao meu cliente é elevar os custos de desconto para o concorrente, ou seja, eu dou descontos para clientes novos e isso tem custo. Eu consigo melhorar o meu custo e oferecer isso, né, reduzir se eu reduzir o meu custo de desconto, eu elevo para o meu concorrente, ou seja, vai ficar mais caro para o meu concorrente dar desconto. Então, por exemplo, ao invés de ser 5% à vista, eu dou 15% de desconto à vista. Isso fica caro para o meu concorrente, né? Mas eu tenho que ter capacidade financeira para poder fazer isso. E o último é alavancar aqui todas as vantagens competitivas para melhorar o valor da sua oferta. Lembrando, gente, sempre que eu já falei aqui, o consumidor tende a maximizar, né, o seu consumo. Então, tudo aquilo que eu estou agregando valor para o meu consumidor, que ele entende que o consumo dele está sendo maximizado, ele tende a procurar o meu produto. Fazendo um adendo em relação a isso, né, existem então as estratégias genéricas de Porter. Então vamos dar uma olhadinha nelas para que vocês possam entender um pouquinho melhor isso aí, né? Então as estratégias genéricas de Porter, ela tem esse quadrinho, não sei se vocês já viram isso em marketing e tal, ou gestão estratégica, né? Então assim, eu tenho aqui desse lado aqui o âmbito competitivo. Num segmento ou na indústria toda, quando a indústria toda aqui é o mercado inteiro. Aí, aqui embaixo, eu tenho, quanto mais para a direita for, maior a diferenciação competitiva. Tá, ok? Então vamos lá. Se eu tenho, no âmbito de toda a indústria, né, e eu tenho um custo baixo, eu tenho que ter liderança de custo, ou seja, eu tenho que ter o menor custo possível para poder trabalhar nesse segmento de mercado, de custo baixo e todo o mercado. Agora, eu posso também trabalhar diferenciação no mercado todo, então eu vou trabalhar diferenciação. Então o que eu estou fazendo de diferente em relação, seja de desenho de produto, benefícios adicionais em relação ao produto,
financiamento e algum tipo de vantagem. Nesse caso, lembrando, né, a questão das reduções e as brigas de preço, eu posso transitar por essas estratégias. Depois eu tenho aqui, né, a parte do segmento particular. Então, se eu estou, né, em um determinado segmento de mercado, eu posso ter o seguinte: se eu quero baixo custo nesse segmento de mercado, eu dou um enfoque somente nos custos desse mercado. E aí eu consigo esse diferencial de enfoque nos custos. Se eu tenho melhor enfoque no custo, eu consigo mexer melhor na minha política de preços, aguentar preço de concorrente e assim por diante. E numa última etapa, né, eu posso ter uma diferenciação focalizada, ou seja, no mercado, num determinado segmento de mercado, mesmo dentro do segmento eu conseguir uma diferenciação. Aí eu consigo um diferencial competitivo. Isso permite com que eu fuja da briga de preços, tá? Tanto essa quanto aqui. Toda vez que eu consigo uma diferenciação, eu consigo uma vantagem competitiva sobre os meus concorrentes. E aí eu consigo fugir um pouco dessa briga de preços, tá? Então é só para vocês poderem entender como essas estratégias e a questão da briga de preços interferem nessas estratégias. Então olha só, então o que nós vamos discutir para a próxima aula que eu quero que vocês vejam, né? Então, qual daquelas estratégias genéricas que seria mais adequada para uma empresa que tem a seguinte situação, né? Ela está no mercado de concorrência perfeita e está no mercado de demanda elástica. Então, se concorrência perfeita, qual é a melhor estratégia que ela teria? Com base para fugir sempre da briga de preços, né? E no mercado de demanda elástica, a gente sabe que demanda elástica tem muitos substitutos, né? Então, como é que a gente, qual é a estratégia lá de Porter que seria ideal para essa condição de mercado de demanda elástica, tá bom? Então, isso é o que nós tínhamos que falar para hoje. Então, não se esqueçam, façam essa análise e tal, para que a gente possa, no nosso encontro virtual, sanar todas as nossas dúvidas. Tudo bem? Então, até logo a todos, até então o nosso encontro.